Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Esse vídeo é o último vídeo em que a gente vai falar do Simple Present, tá certo? Vamos encerrar essa parte gramatical. Só que, como eu já tinha falado para vocês, a parte gramatical ela é importante, além de entender e compreender a estrutura da língua, ela serve basicamente para poder construir textos, não é isso? Sejam textos, seja um texto oral ou seja um texto escrito, tá? E aí a gente já trabalhou alguns textos durante a disciplina e já trabalhamos também algumas questões de leitura, leitura e interpretação, não é isso? Então nós temos aqui hoje um texto que eu deixei para vocês resolverem depois. Eu vou falar pouco sobre ele, porque vocês precisam resolver esse texto sozinhos para poder aplicar os conhecimentos que nós desenvolvemos. Então, quais foram os conteúdos que nós falamos, né? Falamos a respeito, em relação à leitura, falamos a respeito, né, de como ler um texto, tá? E aí, nós vimos aquele momento de pré-leitura, o momento da própria leitura e o momento da pós-leitura. E nesses três momentos a gente desenvolve várias atividades, né? Por exemplo, na pré-leitura, nós fazemos o reconhecimento prévio, né, do tema, do assunto, posso conversar sobre o texto, posso recuperar algum conhecimento que eu já tenha sobre o texto, eu posso fazer diversas atividades nesse momento de pré-leitura, né? Aqui nesse caso a gente não tem, por exemplo, imagens no texto, né? A gente não tem até o fim, olhando até o fim, a gente não tem imagens, não tem figuras ou gráficos ou tabelas que nos ajudem, né, a dar um pouco de conhecimento, digamos, mais geral, né, do texto. Então, de fato, aqui a gente teria que passar para a leitura, né, o processo de leitura mesmo, ok? E aí, quando você for fazer o processo de leitura, você lembra de aplicar o passo a passo, por exemplo, reconhecer os cognatos, que são as palavras parecidas com o português, reconhecer aquelas palavras que você já viu, né, sabe o significado, e por último ficariam de fato as palavras que você não conhece, que você nunca viu, que você nunca visualizou. E essas últimas palavras que você não conhece, que você não viu, você tem que analisar se de fato elas vão ser necessárias para entender ou não o texto, porque nem sempre elas são palavras-chave, né, palavras centrais para entender o texto. Às vezes conseguimos entender o texto, apesar de não conhecermos essas palavras. Então, tudo isso você vai fazer aqui no texto, nesse texto. É um texto cujo título é Ways to Make New Friends and Meet People. Então, nós temos aí o título, e ele é dividido em quatro subtítulos, né? Listen and ask questions, give a compliment, join a club or team e form a study group. Se você perceber, durante o texto tem uns espaços. Então, né, pela própria estrutura, ó, aqui também tem mais dois espaços e no começo tem um espaço. Pela própria estrutura do material, você já entende que você vai precisar completar, tá? E para completar esse texto, ele vai estar lá na atividade. Você precisa completar com o que tem lá de opção para você, ok? Então, além disso, foca nessas estratégias que eu falei para vocês, né, de leitura, ok? E lá no exercício, o texto vai estar dividido nessas quatro partes. Então, você vai analisar, ler, interpretar por partes, tá certo? Essa é a primeira, listen and ask questions, tá? Segunda é o give a compliment. São pequenininhas, né? São três, quatro linhas, tá? Essas duas seriam as maiores, né? Join a club or team, que é a terceira parte, e a quarta parte, form a study group, ok? E aí vocês podem utilizar também materiais de apoio, como o tradutor, o dicionário, né? Na internet é fácil encontrar. Mas lembre de usar isso só em último caso, tá? Então, esse aqui eu não vou falar muito, porque esse aqui vocês vão precisar para resolver o texto. E ele já está lá na atividade, já dividido por cada tópico, tá? São quatro tópicos, eu dividi os quatro, o texto não está completo lá na atividade, ok? Ele está separado em partes, ok? Agora eu vou colocar para vocês outra parte,
que é, para finalizar de fato, também o nosso Simple Present, que é uma categoria, que é a categoria de advérbios, tá certo? E essa categoria de advérbios, ela é importante como complementação, tá ok? Porque geralmente ela aparece com o tempo verbal que a gente acabou de falar. Na verdade, os advérbios, eles têm essa característica, eles aparecem juntamente com os tempos verbais, né? O advérbio geralmente acompanha o verbo. E no caso do simple present, que a gente falou, nós temos algumas palavrinhas, né, que são alguns advérbios, de frequência. E aí eles costumam aparecer juntamente com o simple present, porque o simple present serve justamente para falar sobre hábitos, né? Rotinas, situações do cotidiano. E aí, por conta disso, entram os advérbios de frequência, tá? Ou seja, para indicar a frequência que aquela atividade é feita, tá certo? Então, quem são esses advérbios de frequência? Os advérbios, nós usamos esses advérbios de frequência para responder a essa pergunta ali que está em cima, ó, how often. How often? How often, ou seja, com qual frequência? Com qual frequência você faz aquela atividade? E aí nós temos alguns exemplos aqui. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. São os advérbios de frequência que nós temos aqui e que vão ser usados como exemplo, tá ok? Eu não vou traduzi-los agora, porque lá dentro das sentenças a gente vai traduzindo. Então, o que é que eles fazem? Eles acompanham as ações, né, que são feitas pelos verbos, que são indicadas pelos verbos, pelo simple present, e eles vão dar uma característica de frequência. Qual é a frequência que essa ação acontece? Então, por exemplo, assistir TV, watch TV. Então, assistir TV, por exemplo, a frequência que essa atividade pode ser feita, não é sempre, nunca, às vezes, todo dia, enfim, existem várias possibilidades de frequência, não é? Então, você tem aqui, por exemplo, algumas regrinhas, mas são simples também, tá? E aí, a primeira, ele começa dizendo que esses advérbios, normalmente, eles vêm antes do verbo principal. Ou seja, você coloca antes do verbo principal e pronto. Então, você tem aí, ó, she never eats meat, que é o primeiro exemplo, né? She never eats meat. Traduzindo para o português, ficaria, ela nunca come carne. Tá vendo que o eat tem o S, não é? Eats, porque é um verbo que está no simple present, está na terceira pessoa, que é she, e por causa disso recebe a letra S, né? A conjugação dele é com S. Então, é o simple present que nós estudamos. Então, veja que junto do simple present, né, tá aparecendo o advérbio, que é o never. Então, she never eats meat, ou seja, ela nunca come carne, tá? Então, never é um advérbio de frequência, né? Ou seja, nunca. A frequência é zero, né? She never eats meat, ok? Segundo exemplo, I sometimes play tennis on Saturday. Sometimes é outro advérbio de frequência e ele significa às vezes. Então, quando eu digo I sometimes play, eu às vezes jogo. Então, eu às vezes jogo tênis aos sábados, ok? I don't often go swimming. Often é frequentemente. Então, I don't often go, ou seja, eu não vou frequentemente nadar. Ou então você pode traduzir apenas como nadar. Eu não nado frequentemente. Ou então, eu seria melhor com frequentemente no final mesmo, tá? Ao invés de, ou então um pouquinho antes, né? Fica estranho. Eu não frequentemente nado, né? Então, em português seria melhor ficar depois, né? Eu não nado frequentemente, tá? Então, veja que tem um don't, né? Que faz parte do simple present, né? Don't. No inglês seria o não para o simple present, né? Para o presente simples, é o não, ok? Depois você tem I always have coffee for breakfast, ou seja, eu sempre tomo café no café da manhã. Então, quando ele diz I always have coffee, eu sempre tomo café, ok? Eu sempre tomo café no café da manhã. Próximo, I usually go to bed. Usually é normalmente. Então, eu normalmente vou para a cama, né, por volta de 11 horas. I usually go to bed at about 11. Eu normalmente vou. Veja que, como a regra explica,
todos os advérbios estão aparecendo antes do verbo principal e todos estão indicando uma frequência, né? Lá em cima, nunca, depois às vezes, depois frequentemente, depois sempre, e o último que nós vimos agora, normalmente. E esse final aí, he hardly ever, é o quase nunca, tá? Então, he hardly ever watches TV, ou seja, ele quase nunca assiste TV. Como a gente consegue observar pelos exemplos, são os advérbios que acompanham os verbos, né? Nesse caso aqui, ele está acompanhando, aparecendo antes. Às vezes ele pode aparecer depois, tá? Ou em outro lugar, mas geralmente é antes do verbo, ok? Olha o que ele fala aí, ó. Sometimes e usually, são os dois advérbios, né? Que eles podem vir no começo ou no fim, tá? Então, nessa regra anterior, dizia que ele está antes do verbo. Tudo bem, não tem problema. Mas eles também podem andar pela frase. Às vezes eles podem ir para outros lugares. Então, sometimes we play cards. Então, às vezes, nós jogamos carta. Nós jogamos baralho. Veja que ele está no começo. O verbo é play. Mas o advérbio não está antes de play. Ele está no início. É uma possibilidade que o inglês, né, deixa aí aberto. We play cards sometimes, ou seja, nós jogamos cartas, jogamos baralho, às vezes. Agora ele foi para o final. Estava no começo, agora foi para o final. E no slide anterior, ele estava antes do verbo, né? Nem no começo, nem no final, mas antes do verbo. Ok? Usually I walk to school. Normalmente eu caminho para a escola. E embaixo, I walk to school usually. E também poderia estar I usually walk to school. Então, você teria três formas, por exemplo, para escrever, porque esses dois advérbios aí, eles podem, né, transitar dentro da frase. Começo, meio, fim, antes do verbo principal. Mas, né, never and always, eles nunca podem vir no começo ou no fim, né? São algumas estruturas que a língua inglesa possui que são bem fixas. Então, never I go to the cinema. Então, nunca eu vou para o cinema. Não, né? Então, até em português não é legal você falar assim, né? É estranho um pouco. Never I go to the cinema, ou seja, nunca eu vou para o cinema, né? Em português nós dizemos eu nunca vou. Então, no inglês também, né? Veja lá embaixo, ó, de verde, I never go. É da mesma forma que a gente fala em português, né? I never go to the cinema. Eu nunca vou para o cinema. É a mesma forma que a gente usa no português. Em cima de vermelho com o always, ó, always I have coffee in the morning, ou seja, sempre eu tomo café de manhã. Em português até consegue fazer isso, né? Mas no inglês a gente não consegue. Então, correto seria, de fato, a gente colocar como está lá embaixo, no último exemplo. I always have coffee in the morning. Ou seja, eu sempre tomo café de manhã. Ok? Então, lembre-se, os advérbios de frequência, eles vêm antes de todos os verbos, mas tem uma exceção que é o verbo to be. Nós já estudamos o verbo to be, quando as aulas ainda eram presenciais, né? Nós estudamos esse verbo to be. E aí, quando você tem o verbo to be, a posição é diferente, né? Ele vai vir depois do verbo to be. Olha essa pergunta aí, ó. Do you usually go to work by bus? Nós vimos que usually significa normalmente, né? Então, você normalmente vai para o trabalho de ônibus? Do you usually go to work by bus? Então, normalmente você vai para o trabalho de ônibus, né? Então, você normalmente vai para o trabalho de ônibus? A resposta é, ó, they're sometimes late. Não, perdão. Não é a resposta não, tá? É outra sentença. They're sometimes late. Que é a sentença que tem o verbo to be. Nesse caso aqui, o verbo to be está aparecendo com o apóstrofo RE, né? Ele está combinado com o pronome they, não é isso? Mas não deixa de ser o verbo to be. Então, they're sometimes late. Ou seja, eles estão às vezes atrasados. Veja que nesse caso aqui, sometimes aparece depois do verbo to be. É obrigatório isso acontecer, ok? B. We use a positive verb with never and hardly ever. Ou seja, nós usamos verbos positivos com never, quando aparece o never, e quando aparece o hardly ever. Então, ali, ó, he never smokes and not
he doesn't never smoke. Ou seja, quando tem o never, que já é uma palavra negativa, você não precisa colocar outra palavra negativa. Depois do not, nesse exemplo de baixo, você tem o doesn't e você tem o never, que são duas palavras de sentido negativo. Então, não funciona no inglês. Tem que ter só uma. Então, voltando antes do not, você tem o never sozinho. He never smokes, né? Então, aí está ok. Ou seja, ele nunca fuma, tá? Ele nunca fuma, ok? Então, gente, é apenas isso, é só um complemento, tá certo? Porque esses advérbios, eles vão aparecer juntamente com o tempo que vocês estão estudando, né? Que é o simple present, tá certo? Eles ajudam aí a aparecer nas sentenças, nos textos também, ok? Então, se você encontrar eles por aí, você já conhece os principais, tá?